Eu acredito que desde que nasce. Acompanha, protege, guarda. Agora, a força da atuação do anjo depende do nosso coração em relação a Deus. Por quê? Porque se você é um indivíduo que o tempo inteiro está dando lugar para o diabo, o tempo inteiro está fazendo coisas erradas, vai chegar uma hora que o teu anjo não vai poder te proteger. Por quê? Porque você está dando brechas. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Nós, com as nossas atitudes, nós podemos dar lugar ao diabo. Com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as intenções. Agora, eu acredito firmemente que um dia nós vamos chegar na presença de Deus e a gente vai saber dos livramentos. Nós vamos saber. Por exemplo, eu tive uma experiência, Lene, eu era recém-convertido. E quando eu me converti, eu tinha muito discernimento espiritual. Muito. Eu não sei por que razão, toda vez que eu chegava perto de uma pessoa que estava possessa, a pessoa ficava endemoniada. Toda vez. Eu tinha até uma namorada em Ibitinga e um dia ela me levou num lugar lá, eu cheguei lá, a pessoa, pum, caiu endemoniada. Sem eu falar nada. E eu comecei a achar que eu era o cara. Aí eu comecei a brincar. Demônio, eu tato na base da porrada, dou chute no traseiro. Eu achava que, embora eu soubesse que o poder não era meu, eu tinha a sensação que eu era o cara para os demônios. E aí, de repente, eu comecei a enfrentar, durante umas 2 semanas, eu ia dormir, eu começava a ver coisas. Eu via, sabe essas coisas que você tem aqui no seu estúdio, psicodélica, cheio de cor? Eu via muitas cores. Eu via muitas coisas. Acordado ainda. De olho aberto. De olho aberto. Sentia cheiro de enxofre. Nossa. E aí comecei a ouvir uma voz. Que a gente sente só quando vem o mandíbula aqui, né? É verdade. Quem o Paquito também, às É o vezes. que trabalha aqui com a gente. O Paquito, às vezes, também. Paquito também, né? E aí, eu comecei a ouvir coisas. Você blasfemou, porque começou a vir um monte de xingamentos. Eu pensava em Deus, vinham xingamentos. Eram pensamentos intrusivos. E eles começaram a falar: se mata, se mata, se mata, não tem mais chance, você perdeu a salvação, blasfemou contra o Espírito. E falava, e eu lutava. Um dia eu subi na janela, no 10º andar eu morava, e eu falei, eu vou me matar. E naquela hora eu senti a presença de anjos atrás de mim me puxando. E a voz do Espírito de Deus disse, não faça isso. E quando eu voltei, eu me prostrei, chorei muito. Falei, Deus, eu não estou aguentando porque eu não consigo dormir. Eu ia trabalhar, aqueles pensamentos eram o dia inteiro. Eu não podia pensar em Deus, porque se eu pensasse em Deus, vinha um monte de palavrões. E aí eu falei, Deus, eu não vou aguentar mais viver desse jeito. Até quando o Senhor não vai me libertar? Um dia tocou o telefone, era o meu irmão. Ele morava em Belo Horizonte. Ele disse, Lamartine, Deus me mandou orar com você. Ele me mandou dizer que você é uma pessoa muito querida por ele, que ele vai fazer grandes coisas na tua vida. Só que toma cuidado. Nunca acredite que esse poder é seu. Porque senão você não vai sucumbir, você vai sucumbir diante dos demônios. Você não vai suportar. E quando ele foi falando isso, eu fui sentindo a presença de Deus e eu fui chorando. Na época eu nem contei para ele, muitos anos depois eu contei. Depois que eu fui limpo daquilo, eu nunca mais tive nenhum pensamento, nem aquilo. Mas eu sempre passei a dizer, eu tenho autoridade sobre Satanás, mas não é no meu poder, é no poder do meu Senhor. Então, os anjos, naquela hora, eu senti claramente como se eles estivessem me puxando para trás. Porque se eu tivesse me lançado ali, eu teria feito o que ele queria, né? Então, os demônios, eles atuam de maneira poderosa. Agora, voltando para a nossa lista aqui, né? Principados são territorialistas, tá? Potestades são espíritos que atuam em áreas específicas. Aquela coisa que eu disse, de um lado o dom redentivo de Deus, né? Do outro lado a potestade vem para te levar para o antagonismo daquilo que Deus te criou para ser.